de storytelling, que traduzindo para o português é uma narrativa. De uma forma simples, é contar uma história. E Jesus, o mestre dos mestres, dominava essa arte de contar história. Jesus dominava a arte de comunicação. Tudo que as pessoas usam hoje de estratégias de negociação, de vendas, de se propagar alguma coisa, Jesus já usava. Jesus era um excelente comunicador. E ele comunicava o reino dos céus. E vamos falar um pouquinho desse reino. Vamos fazer uma passagem rápida por Mateus 12. Para entendermos depois o capítulo 13, que é o nosso foco. Nós precisamos entender primeiro o contexto. Diz assim, 12:1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Tudo começou num sábado. Vamos falar de apenas um dia na vida de Jesus, um sábado. Como a vida dele era corrida e como ele sabia aproveitar o seu tempo. No capítulo 12, Jesus vai ter uma discussão sobre o sábado, sobre poder fazer as coisas no sábado. No versículo 9 ao 14, Jesus cura um homem que tinha uma deformação na mão. Que absurdo! Jesus estava curando no sábado. Ele estava afrontando os religiosos. Ele estava curando no sábado. Como que pode? Esse judeu, esse nazareno curando no sábado. Isso é o Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor do sábado. Aí Jesus, cansado daqueles homens, daquela discussão tola do que fazer ou não fazer no sábado, ele se retira daquela região. E ele continua sendo malvado, porque por onde ele vai ele continua curando. No sábado. Eita, Jesus malvado. Jesus que não obedece. No 22 ao 32, ele cura o endemoniado. Ele era cego e mudo. Num sábado. Estamos falando num sábado. Não se esqueçam, é um sábado. No 33 ao 37, ele fala da árvore e seus frutos. Já é o início de uma parábola. Ele fala dos frutos bons, dos frutos ruins. No 38 ao 42, o sinal de Jonas. Do 43 ao 45, as estratégias do inimigo, de quando a casa fica vazia, eles vêm 7 vezes mais. E no 46 ao 50, vamos ler que esse é legal. Esses outros todos vocês leem depois, é Mateus 12 inteiro. É uma leitura bem didática do que Jesus fazia. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? 49. Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa, que Jesus rude. Mais tarde, 13:1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Num sábado. É a continuidade do sábado. Olha o quão produtivo Jesus era. Provavelmente ele deve ter ido almoçar, porque ele estava saindo de novo. Na Bíblia não fala. Mas vamos supor que ele fez a parte da manhã, aí eles foram almoçar e Jesus voltou. Ele se sentou à beira do mar. Isso é eu falando, não está na Bíblia. E eu acredito que eles devem ter ido almoçar, porque se ele estava naquele mesmo dia, ele saiu de casa e sentou-se à beira-mar, depois encheu a pança e foram descansar na beira do mar. Brincadeira, eles não foram descansar, eles foram pregar. Jesus foi ensinar a multidão. E Jesus contou muitas parábolas no capítulo 13, ele contou 8 parábolas. Se ele contou mais de 45 parábolas,
E somente no capítulo 13 ele contou 8, é quase 20% das parábolas. Então, é um capítulo muito importante para nós lermos, para nós aprendermos e estudarmos. Não fique só com o que vocês ouvirem aqui. Leiam quando chegar nas suas casas, meditem durante a semana. Leiam o capítulo 12 e o capítulo 13 inteiro. É Jesus falando do reino dos céus. É Jesus apresentando o reino dos céus. E eu acredito que todos aqui querem estar no reino dos céus. Então é melhor aprender com quem? Com quem veio de lá e ensinou o que era o reino dos céus. Amém? Ele falou a parábola do semeador de 1 a 23 e explicou. De 24 a 30, o trigo e o joio. 31 ao 32, semente de mostarda. Versículo 33, o fermento. 34 a 35, a função das parábolas. Isso é Mateus falando, já não é Jesus. É Mateus explicando qual é a função das parábolas. Vamos ler lá. Mateus 13, 34. Jesus sempre usava parábolas e comparações como essas, quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio dos profetas. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. E sabe uma coisa muito louca? O povo às vezes entendia as parábolas, mas os fariseus, os saduceus não entendiam. Os escribas, os mestres da lei, eles não entendiam as parábolas, porque era muito simples. Era muito simples. É como se pegasse uma pessoa hoje que manja muito de hebraico, muito de grego, mas não sabe perdoar o seu irmão, não sabe amar o seu próximo. É a mesma comparação o uso das parábolas. Não adianta eu saber dominar todas as formas de comunicação, mas eu não saber ouvir a voz de Deus. Do 36 ao 43, ele explica a parábola do joio e do trigo. No 44, o tesouro escondido. O 45 ao 46, a pérola. 47 ao 51, a rede de pesca. E dos 53 ao 58, para encerrar o dia, Jesus voltou para Nazaré para ensinar na sinagoga, fez alguns milagres e foi rejeitado novamente. Um sábado. Um dia só, ele fez tudo isso. Então, só para atiçar a curiosidade, leiam Mateus 12 e Mateus 13 inteiro. E meditem. Meditem, porque tem muito conteúdo bom. Daria para ficar horas e horas em cada versículo, porque ele demonstrando o reino dos céus. É Jesus nos mostrando o quão simples é o reino dos céus. Mas nessa noite a gente vai falar do trigo e o joio. Mateus 13, 24. A partir do versículo 24. Começa assim: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em campo, enquanto os servos dormiam. Seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O 26. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. O 27. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O 28. O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, também pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então eu direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. O trigo e o joio são bastante semelhantes, eles são praticamente iguais quando eles ainda são novos, quando eles ainda estão apenas crescendo. Ambos possuem a mesma coloração, a mesma haste, as mesmas folhas e até mesmo o mesmo cheiro quando ainda são novos. Então, como vamos tirar o joio no meio do trigo? Se eles são iguais aos nossos olhos, ao nosso olfato, aquilo que vemos.
É somente no momento do amadurecimento e na frutificação que ambas passam a assumir formas completamente distintas. O primeiro, o trigo, ele muda de cor. Ele deixa de ser verde, passando a apresentar um tom meio amarelado, um tom de maturidade. Ele está amadurecendo. Já o seu amigo o joio, continua verde. O seu amigo joio continua verde, com as riscas estrias mais claras. Tem alguma coisa de errado? Em vez de ele amadurecer, ele ficou mais claro do que ele era. Esse é o joio. Segundo, o trigo cresce apontando para o céu como se fosse uma bandeira erguida, podendo atingir 1,5 metro de altura. Nossa, é muito incrível. Essa parte eu não sabia que o trigo crescia desse tamanho, ainda como uma bandeira. Já o joio cresce desfigurado e aleatoriamente, perdendo completamente a sua forma. O 3, a raiz. A raiz do trigo, ela cresce para baixo, com pouca profundidade. Aí pode falar, nossa, raízes fracas, mas é para ajudar na colheita. É muito mais fácil você retirar um vegetal puxando quando ele está não muito profundo. Em compensação, o joio, ele aprofunda e se esparrama, pegando tudo, estragando tudo, se embaralhando, misturando com outras plantas, estragando aonde ele se esparrama, diferente do trigo. O trigo é muito bonitinho, né? O trigo, até para a forma dele crescer, ele é muito bonito. 4. O trigo explode de dentro para fora, em belos cachos de sementes, proporcionando uma vista agradável aos olhos. Já o joio, infelizmente o joio, ele cria bolotas enrugadas que acabam por secar, bem antes mesmo de amadurecidas. Conclui-se, o joio não amadurece. Ele não amadurece. Ele estraga ao invés de amadurecer. 5. Os campos de trigo são um verdadeiro espetáculo visual. Já o joio não é belo. Ele estraga aonde ele está, porque ele é feio. Ele não cresceu direito, ele não amadureceu direito, ele está estragando o ambiente que ele está. Esse é o coitadinho do joio. 6. O trigo serve para consumo humano. O joio, por outro lado, ele envenena o ser humano. Essa eu não sabia, que o joio tinha esse poder todo. Se nós comermos o joio puro, corremos o risco de morrer. Já o trigo, não faz diferença nenhuma você comer a semente dele. Então não comam joio, comam só trigo. Se forem fazer trigo, assem, que é para matar as substâncias tóxicas do joio, porque o joio é tóxico, o joio mata, o joio destrói, o joio corrói. E olha que incrível, eu peguei 7 aspectos e como ele se parece com as pessoas, como que as características do joio e do trigo se adequam ao nosso ambiente, se adequam ao mundo. É incrível. É Jesus contando uma parábola. Se vocês lerem a parábola anterior, Jesus também fala de um agricultor, um carpinteiro que dava aula de agricultura. Esse era o nosso mestre. Ele era muito sábio, muito inteligente, e de forma simples ele ensinava o reino dos céus. Precisamos ser assim, simples, para falar do reino dos céus. Só que os discípulos não entenderam isso. Vamos ler no... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 36. Depois que Jesus sai de perto da multidão, ele vai explicar para os 12 o que ele estava ensinando. Olhem para vocês verem como é real a comparação desse vegetal com a vida dos humanos, com as nossas vidas, com a vida da igreja que Jesus deixou. Infelizmente. 36. Em seguida, deixando as multidões de lado, do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Esses homens já andavam com Jesus há um bom tempo. Já era para eles entenderem a forma que Jesus se comunicava. Já era para eles entenderem
como Jesus era. E eles não entendiam. É mais uma aula do grande mestre nos ensinando. Ensine. Porque Jesus chama eles no íntimo, no particular, para ensinar o que significava para aqueles 12 homens. Qual era o significado da parábola? O 37. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes é o povo do reino. Amém. Se Deus quiser, eu sou uma boa semente. Eu sou o trigo. Eu espero que todos sejam trigo. Que todos tenham esse desejo de ser trigo. Já o joio, coitado do joio. Continuando. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. 39. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. Nessa minha tradução ela é um pouco mais explícita mesmo das coisas. Ela já fala meio descaradamente o que é. Ela não rodeia. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, no fim dos tempos. Vocês lembram por que o joio é queimado? Porque ele não presta para nada. Ele não presta para nada. Se você tem sua fazenda de trigo e lá tem joio, o que Jesus ensinou? Espera crescerem ambos juntos. Separe. Não é qualquer um que separa, são os ceifeiros, que são homens que sabem fazer. Eles separam o joio do trigo e queimam o joio e guardam o trigo. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir com atenção, ouça. Ouça. Jesus estava falando para eles: aqueles que ouvem a minha voz, mas não compreendem, não me seguem, não me servem, são joio. São joio. E depois desses 12 homens que ouviram isso, 11 morreram por causa do trigo. Eles morreram sendo trigo. Não sei se vocês sabem, o trigo é batido para tirar o resquício de sujeira. E fica somente o que é trigo. O trigo é aproveitado para alimentação. E muitas das vezes é retirado uma boa parte para replantar e continuar dando frutos. Enquanto o joio, o coitadinho do joio, trazendo para os nossos dias, que é penalizado, ele não é bonito, tadinho. Ele não consegue amadurecer, tadinho. Ele nunca vai ser maduro na fé, tadinho. Tadinho do joio. Ele ouve a palavra do Senhor e nunca vai ser um cristão maduro. Ele nunca vai ser um cristão maduro. Ele nunca vai chegar a ser trigo, porque o trigo amadurece. Paulo vai falar que, infelizmente, para uma igreja, que ele precisa ensinar de novo, dar papinha, porque eles não são maduros. Eles não são maduros. Eles estão se comportando como joio. Não amadurece. Não amadurece. Não dão frutos. Eles não dão frutos. A diferença de dar fruto do joio e do trigo: o trigo é plantado, é semeado. O joio é uma praga que vai com o vento. Então, infelizmente, algumas vezes, dependendo do tratamento da lavoura, o joio se esparrama mais rápido, porque ele vai com o vento. Ele vai com o vento, pegando tudo, se misturando com o trigo. É incrível essa história, esse storytelling de Jesus. A forma que ele mostra aqueles que são dele, aqueles que não são dele, é incrível. Os meus são úteis, os meus amadurecem. Tanto é que Jesus explica para aqueles 12
Até Judas, eu gosto sempre de lembrar disso. Jesus não exclui Judas. Jesus nunca excluiu Judas de ensinamento algum, porque ele ensina tanto trigo quanto joio. No meio dos 12, um era joio. Pedro se comportou como joio. Na verdade, todos eles se comportaram como joio quando Jesus foi para a cruz, porque eles fugiram. Eles ainda não estavam maduros. Eles ainda não estavam prontos para serem batidos. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, aqueles 11 homens amadureceram na fé. Atos 1, Atos 2, vemos como Deus amadureceu a vida daqueles homens em Pentecostes. Foi incrível o amadurecimento daqueles homens. O mesmo Pedro que negou Jesus pregou e 3.000 homens se salvaram. 3.000 homens se converteram. Um homem que não estava maduro, que tinha todas as suas falhas, os seus pecados, quando teve um encontro com o Espírito Santo, que nós temos acesso. Nós temos acesso. Eles só tiveram acesso depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Mas nós, cristãos do século 21, temos acesso ao Espírito Santo todos os dias, todas as horas. E por que não amadurecemos? E por que nos comportamos como joio? A igreja de Jesus tem aproximadamente 2.000 anos na Terra, e maior parte ainda se comporta como joio. E infelizmente, eu creio que a maior parte é joio. Precisamos saber nos comportar. Precisamos agir como cristãos maduros. Não tem como eu dar bons frutos sendo joio. Não tem como eu estar pronto para a grande colheita sendo joio. O joio estará pronto para a colheita, para ser lançado no fogo. E eu não quero ser lançado no fogo. E eu espero que os meus irmãos também não queiram estar no fogo, porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Somente o trigo é aproveitado. Somente aqueles que ele semeou é aproveitado. Somente aqueles que amadureceram é aproveitado. Precisamos amadurecer. Precisamos nos comportar como cristãos maduros. Como identificar um joio? O trigo não joga o joio, porque ele é trigo. Ele não precisa se preocupar se o joio está ou não amadurecendo. Ele amadurece. Isso é o trigo. O cristão maduro não se preocupa com o joio dentro da igreja. Ele continua pregando. Ele continua ensinando. Por quê? Porque o mestre dos mestres, Jesus Cristo Nazareno, ensinou a todos. E muitas das vezes nós, com toda a nossa religiosidade, com todo o nosso achismo, com tudo aquilo que nós acreditamos ser certo e errado, queremos tirar o joio no meio do trigo. Queremos tirar o joio do meio da igreja. Porque é muito mais fácil sentar numa roda e conversar com crentes maduros do que crentes que ainda estão caminhando na fé. Porque, como lemos, não são os trabalhadores que vão estar na ceifa. Não são eles que colhem, são os ceifeiros. São os ceifeiros que colhem. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, viver o Evangelho e caminhar, seguindo a vontade de Jesus, pregando a palavra, ensinando a palavra. Se é joio ou se é trigo, somente no grande dia ele será ceifado. Não cabe ao trigo se preocupar se é joio ou se é trigo no meio da igreja. Por quê? Porque senão ele não é trigo. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Quando vocês leem, eu espero que todos leiam durante essa semana, capítulo 12 e 13, vocês vão ver que Jesus não fazia acepção de pessoas.
Quando eu comecei falando do sábado, Jesus estava curando no sábado para mostrar para aqueles homens que era apenas mais um dia, que se podia fazer a boa vontade do Pai. Da mesma forma que eles podiam comer, que eles podiam beber, Ele podia curar e libertar, e sarar, e ensinar aquele povo. Porque é apenas mais um dia que o Senhor nos deu para pregar. Jesus teve 3 anos de ministério. Cada dia era importante. Cada hora era importante. E nós, muitas vezes, eu falo de mim, 20 anos sendo cristão, e não amadureço, não cresço, não me desenvolvo como deveria me desenvolver. Jesus, em 3 anos, como eu estava dizendo, em apenas um sábado, ele foi afrontado na verdade, porque ele estava curando no sábado, e eles não gostam. A religiosidade te fala o que você precisa fazer, ela quer te encabrestar, ela quer te pôr num quadrado, você pode fazer isso e isso, fora disso você não pode trabalhar, fora disso não é da sua ossada. Tentavam fazer isso com Jesus, nunca deu certo, e nunca deu certo. Na onde curar uma pessoa é pecado, na onde libertar um homem cego e surdo é pecado. Queria eu poder orar para uma pessoa e seja liberta e ela fosse curada. Esse é o dom que eu não tenho. É muito lindo quem tem o dom de cura. Jesus tinha. Jesus não podia desperdiçar porque era um dia sagrado. Um dia de, infelizmente, apostasia para os judeus, porque eles também não cumpriam o que eles deveriam cumprir. E até os dias de hoje eles não cumprem o que eles têm que cumprir. Se vocês lerem o Velho Testamento, Malaquias acaba falando, que é o último livro do Velho Testamento, que Deus estava cansado daquelas liturgias. Deus estava cansado. Eles guardavam o sábado, eles queimavam um monte de coisa no templo, ofertavam pelos seus pecados, mas era de qualquer jeito. Era de qualquer jeito. E esses homens que faziam as coisas de qualquer jeito queriam falar para Jesus que ele não podia curar. Como que pode uma coisa dessa? Eu não faço nada, levo uma vida bagunçada e ainda quero determinar o que o meu irmão pode ou não pode fazer. Eu quero ser o Senhor do meu irmão. Se ele quer curar, que ele cure todos os dias. Se ele quer libertar, que ele liberte todos os dias. Se ele quer pregar na cadeia, que ele pregue na cadeia. Se ele quer pregar lá na Baixada, que ele vá pregar na Baixada. Desde que se preparem para isso. Não estou falando para ninguém sair lá na Baixada pregar para as prostitutas. Se preparem, converse com os pastores. Mas se esse é o seu chamado, vá. Se esse é o ministério que Deus tem colocado no seu coração, vá. Faça. Não perca tempo olhando o que o seu irmão faz ou não faz, porque isso é coisa de joio, é coisa de pessoas não maduras. Se comparar, o trigo não precisa se comparar com o joio, porque ele já é maduro. Ele já é maduro. Paulo falava que ele não precisávamos brigar de quem era um, de quem era o outro, porque todos estavam trabalhando para o dono da colheita, para Jesus. E nos nossos dias atuais, o que acontece? Brigamos por tudo. A igreja briga por tudo. Dependendo, aqui não acontece isso, porque o pastor Paulo é mais tranquilo. Mas se um irmãozinho sai daqui, vai ali na outra igreja no domingo e oferta lá, isso é uma ofensa. Você vai para o inferno. Você está roubando do Senhor. Isso que ensinam na igreja. É isso que ensinam na palavra do Senhor. Na minha visão, essas pessoas precisam amadurecer. Eu não vou chamá-las de joio, porque precisamos ser maduros. Porque só o Senhor conhece quem é joio e quem é trigo. As nossas perspectivas humanas de quem é salvo, de quem não é salvo, é muito falhas. É como aqueles trabalhadores. Senhor, vamos cortar, vamos arrancar fora. Mas o Senhor, o dono, ele sabe a hora certa de fazer as coisas. Nós não sabemos. Como eu disse anteriormente, é muito mais fácil eu querer tirar tudo de uma vez e só eu crescer, só eu amadurecer, só eu ser o trigão, o perfeito. Ó, até rimou. Então isso é uma coisa errada. Isso não é cristão. Isso não é exemplo de um trigo maduro. E eu acredito que esse é um comportamento de um joio bem verde, porque ele perde tempo querendo se comparar. Não se compare. Não compare o ministério do seu irmão com o seu. Cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado,
cada um tem um ministério. Depois vocês perguntam para o pastor Paulo o que significa cada uma dessas coisas, que ele te explica. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. É isso que as Escrituras nos mostram. Nós não somos chamados para arrancar joio do meio do trigo. Esse não é o papel nosso. Esse não é o papel da igreja. Nós não fomos chamados para barrar ninguém de conhecer a Cristo. Pelo contrário, ide e pregai o Evangelho. Essa é a minha missão, é a sua missão. Essa é a maior missão de todos aqueles que são cristãos. Ide e pregai o Evangelho. Que vocês sabem que Jesus só vai voltar quando todos ouvirem falar de Jesus. Quando todos ouvirem a voz de Jesus. Porque quando você fala em nome de Jesus, é a voz de Jesus na sua boca. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Todas as vezes que nós ministramos aqui na frente a palavra do Senhor, o louvor, a oferta, a oração, precisa ser a voz do Senhor. Se não for, estou sendo joio. Estou sendo joio. Ou melhor, estou me comportando como joio. Porque só sabemos a diferença quando ambos estamos maduros. Porque um é belo, bonito, dar frutos, é comestível, é fácil de ser ceifado. Eu estava lendo, eu fiquei impressionado com essa parte dele ser fácil de ser arrancado. Porque todo cristão, quando está disposto a levar a palavra do Senhor, ele é fácil de ser mudado de lugar. O trigo é fácil de ser arrancado. Todo cristão maduro na fé, ele vai para qualquer lugar para levar a palavra do Senhor. Ele sai da sua zona de conforto. Ele sai daquele seu quadrado para levar a palavra do Senhor. Ele é fácil, ele se locomove rápido. Eu achei muito impressionante como que eu acreditava que o trigo era ao contrário, que ele que tinha mais profundidade, mas se pararmos para analisar, se ele tivesse raiz profunda, ele daria muito trabalho para ser ceifado. Ele estaria aproveitando em excesso os nutrientes da terra, assim como o joio faz. O joio, quando é plantado num lugar, ele vai enraizando, como eu disse, se alastrando as suas raízes e pegando todos os nutrientes para ele. Como pode pegar todos os nutrientes e nunca amadurecer para ser útil? É incrível. Mas tomemos cuidado para não julgar as pessoas dentro da igreja. Precisamos ter maturidade. Por quê? Porque quando lemos e assemelhamos as situações atuais, a nossa mente começa a separar o joio do trigo. Isso é natural. É natural. Não deveria ser, mas é natural. Porque nós julgamos muito rápido. Muito rápido. Se eu não me engano, demoramos menos de 3 segundos para ter o conceito de algo que vemos. Por exemplo, estou olhando para o Juliano. Se eu não conhecesse o Juliano, demoraria 3 segundos para ter um pré-conceito sobre ele. Nós julgamos muito rápido. Milésimo, e é inconsciente. Somos uma máquina julgadora. E esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Não estamos aqui para julgar ninguém. Porque não sabemos o que é justiça. Não sabemos. Quinta-feira estávamos comentando sobre Jeremias. E é nítido como não sabemos o que é justiça. É nítido. A justiça de Deus é o que faz Deus malvado aos nossos olhos. A justiça de Deus aos nossos olhos é mal. As pessoas falam que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, é um Deus rancoroso, é um Deus que permite assassinatos, homicídios em massa. É justiça. Se você ler. Por isso que nós, cristãos maduros, precisamos ler a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu ministro aqui eu falo, precisamos ler a palavra do Senhor. Deus não era genocida. Ele não era.
Ele era justo. Ele era justo. Ele era tão justo que ele retirou Israel da Terra Santa e mandou para cativeiro na Babilônia, porque ele é justo. Eles não mereciam estar lá. Ele é justo. E somente o Deus justo sabe quem é o joio e quem é o trigo. É a justiça dele, não é a minha justiça. Não são os meus preconceitos. Não é aquilo que eu acredito ser certo que vai levar ninguém para o céu. É de Deus. É a justiça do Pai. Nem Jesus ousou julgar alguém. Ele veio advogar a nosso favor. Ele não veio nos julgar. Ele veio ensinar o que era o reino dos céus. Ele veio nos facilitar o que era o reino dos céus. Porque eles não entenderam. Eles não entendiam. Como eu disse, Malaquias acaba com o povo muito bem, muito gordo, cumprindo todos os seus deveres religiosos. Como parece a igreja do século 21? Como parece a igreja do século 21? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Não podemos ser como aquele povo, gordos na fé, serem grandes trigãos para eles. Eles achavam que eles eram bons, eles cumpriam todos os rituais. E Deus usa Malaquias para falar que nada daquilo agradava mais, nada daquilo bastava mais, que as ofertas deles não serviam de nada. Deus não precisa que façamos nada. É incrível. A única coisa que Jesus nos ensina: amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Esses foram os dois maiores mandamentos que Jesus pregou. E é impressionante como em pleno século XXI as pessoas não amam a si próprias. Não amam a si próprias. É trigos julgando os joios dentro da igreja e não amam a si próprios. Porque se eles amassem a si próprios, eles primeiro amariam a Deus. Temos nos perdido porque não amamos a Deus acima de todas as coisas. E queremos julgar os nossos irmãos. Não conseguimos, falhamos em amar a nós mesmos. A taxa de suicídio entre pastores só aumenta, entre pastores. A pessoa não consegue amar a si mesma. Ela não consegue às vezes se perdoar. Ela não consegue se perdoar dos seus erros, dos seus pecados. Precisamos liberar perdão para sermos perdoados. Precisamos assumir os nossos erros para sermos perdoados. Confesse os seus pecados a Deus. A Deus. Se você quer auxílio, procure os seus pastores. Pastor Divina, Pastora Sandra, Pastor Moacir, Pastor Paulo, Pastora Eve, o Ismaelzão lá no fundo. Procure os seus líderes. Se você está com dificuldade de confessar os seus pecados, confesse. Porque um cristão maduro, ele confessa os seus pecados. Um trigo maduro, ele confessa os seus pecados. Um joio, não. Porque ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa de perdoar. Só o meu Deus me julga. Só o meu Deus me julga. Tomem cuidado com isso. Deixe-se ser ademoestado pelos seus irmãos. É por isso que nós precisamos congregar. Para um ademoestar o outro. Para um ensinar o outro. Para nós podermos aprender um com o outro. Para podermos confessarmos uns aos outros. Porque aquele que acha que não precisa, infelizmente, ele está trabalhando para o lado do joio. Trabalhando muito fortemente para ser do joio. Ele precisa amadurecer na fé. Confessar os seus pecados. Porque se você não confessar os seus pecados, infelizmente, é a fornalha que te espera. E como eu disse, não amamos a Deus acima de todas as coisas. E não amamos a nós mesmos. Como podemos amar o nosso próximo? Estamos corrompendo a palavra do Senhor. É incrível.
Precisamos orar, precisamos clamar pelo Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Senhor, tenha misericórdia dos meus pastores, Senhor. Que eles não venham desfalecer. Que eles não venham, Senhor Pai, cair em depressão. Que eles não venham, Senhor Pai, cair neste mundo. Orem pela vida dos seus pastores. Orem, eles precisam de oração. Eles precisam. Orem. Quando você ora pela vida de alguém, você está demonstrando amor por aquela vida, sem precisar falar para ela. Isso é um joio maduro. Um trigo maduro. Isso é um trigo maduro. Ele faz sem esperar nada em troca. Ele se prostra. Essa é uma outra característica do trigo. Ele se prostra. O joio não se prostra, ele quebra. Então, orem pela vida dos seus pastores, para que eles venham amar as suas próprias vidas, para que eles possam amar a vida da sua igreja. Se eles não amam aqueles que vêm, como eles vão amar ao Pai que não vem? É simples o que Jesus nos deixou. É simples. A Bíblia toda, precisamos ler ela de uma forma simples. A Bíblia é um livro muito profundo de ensinamento, mas as coisas são simples. Que loucura, ela é simples. E isso, nos dias de hoje, você falar que a Bíblia é simples, está se tornando loucura. Por quê? Porque hoje você tem acesso ao grego, você tem acesso ao hebraico, às línguas originais, aos manuscritos originais. É muito bonito vir aqui falar um monte de coisa grega, um monte de coisa em hebraico. Ah, isso significa isso. Ah, essa tradução está errada. Ao invés de apenas pegar o Evangelho do Senhor, arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, ame a si mesmo, ame ao seu próximo e ame a Deus acima de todas as coisas. Eu estou falando de trás para frente porque se você não ama a si mesmo, você não ama o seu próximo e você não vai amar a Deus. Não tem como você amar a Deus se você não ama a si próprio. É impossível. É impossível. Se você não preza pela sua própria saúde, pela sua própria vida carnal, o físico, a sua vida espiritual, sinto muito, você não está amando a Deus. Se você não gasta tempo lendo a palavra do Senhor, você não está amando a sua própria vida. Você não está amando a sua própria vida. Você está amando mais as coisas deste mundo. Muitas das vezes eu amo mais as coisas deste mundo do que a Deus, do que a minha própria vida. Porque todas as vezes que eu perco tempo assistindo alguma coisa inútil, em vez de estar estudando a palavra do Senhor, ou orando pela vida do meu próximo, ou orando pela minha própria vida, eu não estou amando a mim mesmo. Tem um versículo muito famoso desde 2018: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Como eu conheço a verdade? Na Bíblia. Estamos aqui falando da verdade. É incrível, estamos aqui falando da verdade. Alguns momentos atrás estávamos adorando a verdade. O único motivo de todos nós estarmos aqui é por causa da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Uma frase, um versículo que se tornou uma frase, que se tornou banal. Porque hoje a verdade é deturpada. Mas nós, cristãos maduros, eu acredito que somos, estamos caminhando cada vez mais para a maturidade do Senhor. Nós conhecemos a verdade. Nós não perdemos tempo a ouvir a igreja. Nós dedicamos o nosso tempo a ouvir a igreja. Não perca tempo lendo a Bíblia. Dedique-se lendo a Bíblia. Não perca tempo orando. Dedique-se em oração. Parece as mesmas coisas, mas não é. Não é. Vamos esquecer o joio e vamos pensar somente no trigo. Vamos ser trigos maduros. Uma seara madura. Vamos abandonar essas coisas do mundo. Vamos amar a nós mesmos. Precisamos nos amar.
Você precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia. Foi por isso que Deus instituiu o sábado, que era para o homem descansar. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Porque eles faziam as suas atividades. Só que Jesus não podia curar no sábado. Tire descanso. O Shemitah, eu aprendi esses dias, aprendi ontem. Você precisa descansar. Nós precisamos descansar. Se você não descansa o seu corpo, a sua mente, você não ama a si mesmo. E como eu disse, se você não ama a si mesmo, não tem como você amar o seu próximo. Se você não ama a si mesmo, não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo me amar? Se eu não consigo praticar as coisas que Ele mandou eu fazer? O que Ele mandou eu fazer? Conhecer a verdade. Ele mandou eu conhecer a verdade. A história toda que narra na Bíblia, mais de 4.000 anos narrados nesse livro, é fantástico as histórias que tem aqui. É fantásticas. Individualmente, e quando nós paramos para analisar o livro todo, é mais que perfeito. É perfeito. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Ele fez o homem para ser perfeito. Ele fez Adão e Eva para serem perfeitos. O pecado os fez imperfeitos. Não foi Deus. Jesus veio e mostrou que era possível ser perfeito por aqueles padrões que Deus deixou. E o que aconteceu? Jesus parou numa cruz como um bandido. Não se esqueçam, Jesus foi para a cruz como um bandido, como um ladrão. Ele não foi para a cruz como um mártir. Ele foi como um ladrão que deturpava a religiosidade. Foi por isso que Jesus parou naquela cruz. Sabe por que ele parou na cruz? Porque ele falou que bastava você amar a si mesmo, amar o seu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque se eu vivo num mundinho cheio de religiosidade, cheio de cargos importantes, cheio de politicagem dentro da igreja, é isso que se tornou aquele templo. O sacerdócio se tornou politicagem. Eu sou o sumo sacerdote. Eu posso chegar no Santo dos Santos. Foi muito eu. Opa! Esse monte de eu colocou Jesus na cruz. Foi inveja. A Bíblia nos mostra que aqueles homens tinham inveja de Jesus, porque eles não curavam, eles não libertavam, eles não saravam. Eles apenas dominavam a Bíblia. Eles dominavam a palavra do Senhor. Mas Jesus diz, eles deturpavam a palavra do Senhor a seu favor. Quer o exemplo de deturpar a palavra do Senhor? Eu citei agora há pouco. Se você for lá na outra igreja e ofertar, eu te amaldiçoo. Isso sai da boca de homens que ministram a palavra do Senhor no altar. Infelizmente, eles se esquecem que a seara não é deles. A seara é do dono, é de Deus. Nós não pertencemos ao pastor Paulo e à pastora Edna, nós pertencemos ao Senhor. Tenham isso em suas mentes. Somos submissos aos nossos pastores, mas pertencemos ao Pai, da mesma forma que eles pertencem ao Pai. Todas as vezes que vocês ouvirem pessoas que barram a palavra do Senhor, orem pela vida deles. Orem. Não julguem. Se julgar, pede perdão e ora depois. Porque, como eu disse, somos muito rápidos para julgar. Muito rápidos. Julgamos sem querer. Estabelecemos critérios muito rápidos. Então, pecou, peça perdão. Senhor, me perdoa. Não deixe eu julgar o apóstolo tal. Não deixe eu julgar esse tal profeta. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor meu Pai. Senhor, faça com que eles se convertam à sua palavra, para que sejam homens que preguem a sua verdade,
Porque eles influenciam muitas pessoas. Eles influenciam. Precisamos aprender a orar por essas pessoas e não tirá-los como joio, porque não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Não somos os ceifeiros. Não somos. Eu vou ler novamente a explicação da parábola. Mateus 13, 36. Em seguida, deixando a multidão de lado, melhor, as multidões, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. Nós estamos num grande campo. Num grande campo azul, que é o nosso planeta Terra. E as boas sementes são o povo do reino. Amém. Amém, Senhor meu Pai. Eu quero ser esse povo. Eu quero fazer parte, Senhor, do povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que a plantou, o joio no meio do trigo, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Olha quem vai tirar o joio do meio do trigo. Não são pastores. Não é a minha convicção. Não é nenhum grande teólogo. São os ceifeiros, os anjos do Senhor. Eles vão tirar o joio do meio do trigo. Não cabe a nós ser como aqueles empregados. Senhor, deixa nós tirarmos. Porque se nós formos tirar o joio do meio do trigo, vamos matar o trigo. Porque não sabemos diferenciar o joio do trigo até eles estarem maduros. E quem somos nós para julgar se alguém é ou não maduro? É incrível. Quanto mais tempo eu dedico na leitura, orando, ouvindo a mensagem do Senhor, mais eu vejo como somos muito preconceituosos com a palavra do Senhor. Como somos como os publicanos e os fariseus, hipócritas, que dominam a palavra do Senhor, mas impedem as pessoas de conhecer o Senhor. E eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser joio. Versículo 40. Depois que os anjos fizerem a colheita, da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. Quem crê que o fim dos tempos está próximo? Eu creio. E eu tenho convicção plena que o fim está próximo. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz isso. A palavra do Senhor nos diz isso. Os sinais estão à porta. Os sinais estão à porta. 41. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal. Veremos as pessoas que nós amamos morrer, ir para o lago do fogo do inferno. Iremos ver. Deus, cadê a sua justiça, Senhor? Seja justo. Deus é amor. Deus é amor. Mas Jesus explicou: Ele removerá do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. A Bíblia nos ensina: onde há luz não há trevas. Não pode haver.
Não pode. Não pode. Nós aceitamos, mas Deus não aceita. Nós somos conviventes com as trevas, mas Deus não é. Nós somos conviventes com o pecado, Deus não é. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, porque eles pecaram. E eles precisavam pagar pelo seu pecado. É incrível. Quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Mas as consequências do seu pecado, eu sinto muito, você vai precisar pagar. Você precisa pagar. As nossas ações geram reações. Se nós cometemos atrocidades, somos perdoados, somos sarados, somos salvos. Mas precisamos pagar. Precisamos. É justo. É justo. Deus seria muito injusto se Ele perdoasse a todos. Se Ele fosse esse amor Woodstock, que tudo pode, Ele seria um Deus frouxo, um Deus fraco, um Deus permissivo. Ele é amor. Por isso mesmo que Ele pôs o seu Filho numa cruz. Foi por isso mesmo que Jesus morreu como um ladrão numa cruz. Porque Ele é amor. Já que vocês humanos não servem para pagar os seus próprios pecados, vocês imacularam os meus sacrifícios, o meu templo, eu vou mandar o meu Filho para Ele morrer numa cruz pelos seus pecados. Eu vou acabar com uma história de que não é possível. Isso é amor. É um amor extraordinário. É o amor do Pai, que Ele nos ama, por isso que Ele é justo. E Ele só irá lançar no inferno aqueles que produzem pecado e praticam o mal. 42. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É triste. É muito triste. Precisamos chorar por esses. Precisamos orar por esses. Eu não quero os meus irmãos no inferno. Eu não quero os meus amigos no inferno. Eu não quero os meus vizinhos no inferno. Teve um dia que eu estava indo trabalhar, eu estava pensando em todas as pessoas que eu via de carro, de moto passando, Senhor, será que eles estão indo para o inferno? E eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, só indo na igreja. Só brincando de ser cristão. Só praticando a minha religiosidade. Eu não quero ser assim, eu quero orar e clamar pela vida dos meus irmãos. Eu preciso, eu necessito. Nós necessitamos clamar pela vida dos nossos irmãos. Precisamos tirar as almas do inferno. Precisamos. Ou vocês querem ver aquelas pessoas que vocês amam no inferno? Para a eternidade. Não caiam na balela que vai ser 1000 anos, porque algumas teorias loucas que já aparecem, vai ficar só 1000 anos no inferno e depois Deus vai perdoar todo mundo. Como eu disse, Deus seria injusto se Ele fizesse isso. Ele seria injusto. Porque muitos homens e mulheres morreram pregando que existe um inferno eterno. E Deus não volta atrás do que Ele diz. Ele não volta atrás do que Ele diz. Homens e mulheres queimaram na fogueira. E nós cantamos, deixa queimar. Jan Hus queimou numa fogueira. Porque ele apenas queria pregar o Evangelho. Sabe o que ele fez? Ele pregava contra a Igreja Apostólica Romana. Ele pregava contra eles, contra todas aquelas heresias. Era isso que ele fazia. Ele queria apenas pregar Jesus. Pregar um Jesus que salva, um Jesus que liberta. Tirar todas aquelas barreiras, as indulgências, toda aquela parafernália. Não se esqueçam,
A igreja do Senhor não vai dominar essa terra. Não vai. Esqueçam essa ideia. Não fomos feitos para dominar essa terra e nem para reinar aqui. Senão Jesus não precisava ter morrido. O nosso reino é a Nova Jerusalém. Como eu disse da última vez, peguem o jornalzinho dos Testemunhos de Jeová. É para lá que nós vamos. É lá que reinaremos com Cristo. Na Nova Jerusalém. Eles cometem um monte de heresia, mas eles pregam a verdade nessa parte. É para lá que vocês vão. Andar com os animaizinhos, porque a Bíblia nos mostra isso. É o único texto que a maioria das vezes que foram lá quando eu morava na minha mãe, eles mostravam era aquele texto, e eu ria. Você conhece? Conheço. Aí algumas vezes eu ensinava eles. Que tem uns que é meio novato, então eles põem os novatos na frente para treinar. Aí você dá uma ensinada neles, aí eles não voltam mais na sua casa para te encher o saco. A dica. Se eles virem mostrar para você, você ensina para eles que eles não voltam mais. Ensinem a eles. Por isso precisamos ler. Precisamos ler a palavra do Senhor. Para ensinarmos, para não termos desvios, para que conhecemos a verdade e ela nos libertará. Vamos ler lá, João 8,32. Que eu gosto desse versículo. Depois leiam João 8 inteiro. Fica a dica. Vamos ler o 31, só para nós ter um pouquinho de contexto. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tem uma condição para a verdade libertar. Precisam crer nele. Precisam crer nele. Você precisa crer em Jesus Cristo. Ele não vai te libertar do mundo, dos seus pecados, se você não crer nele. Precisamos crer em Jesus Cristo. Cantamos um louvor que eu gosto muito dele. Vale mais um dia no centro do seu querer, que toda a minha vida sem te conhecer. Tem valido mesmo? Tem valido? Tem feito valer esse dia na presença do Senhor? Eu realmente, quando eu venho à igreja, eu venho para louvar ao Senhor? Quando eu leio a palavra do Senhor, realmente para conhecer o Senhor? Ou estou apenas lendo para refutar os meus irmãos? Apenas para debater com o meu pastor? Para quem gosta de conversar de teologia, converse com o bispo, ele é bom disso. Eu não posso ler a palavra do Senhor apenas para isso. Eu preciso ler para me conhecer a verdade. Para valer. Está no centro do querer do Senhor. Para me conhecer o centro da vontade do Senhor para a minha vida. Muitas pessoas passam a vida toda dentro de uma igreja. Ouvindo. E nunca ensinaram a ninguém. Nunca. Nunca compartilharam o que aprendeu no domingo. Nunca. O trigo, ele gera frutos. Ele gera centenas de sementes. Precisamos ser trigo. Precisamos. E como sabemos se estamos sendo trigo? O trigo alimenta, o joio envenena.
Fiquem com isso em suas mentes. O trigo alimenta, o joio, ele envenena. E eu tenho alimentado aqueles que estão à minha volta, ou eu tenho envenenado eles?